A paz do Senhor. Hoje eu quero trazer um devocional, uma palavra que vai ministrar tremendamente ao seu coração, assim como ministrou ao meu. E em nome de Jesus eu creio que ela vai brotar no seu coração. Essa passagem se encontra em Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao verso 3, que diz o seguinte: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então, Jesus contou esta parábola. E eu já quero iniciar explicando para você quem são essas duas pessoas citadas pelos escribas e fariseus: os cobradores de impostos e os pecadores. Os cobradores de impostos naquela época, irmãos, eles eram os próprios judeus, já que eles foram oprimidos, foram dominados pelos romanos e assim escolheram um pessoal para fazer essas tarefas. E dentre elas, uma delas era cobradores de impostos. E esses cobradores de impostos, eles cobravam em nome de Roma. Só que, além dos impostos que era cobrado por Roma, eles ainda acrescentavam, ou seja, eles aumentavam esses impostos, fazendo com que esses cobradores de impostos se tornassem homens ricos, em sua grande maioria. Então, eles eram mal vistos pelo povo da sua própria nacionalidade. E isso, como eu disse, era um povo odiado. Era um povo odiado entre os seus. Esses eram os cobradores de impostos. E o segundo povo, citado aqui, são os pecadores. São aqueles que não praticam a lei, que não cumpriam a lei conforme os mandamentos, conforme a lei exigia. Então, aos olhos também dos escribas e dos fariseus, estes homens eram impuros, eram indignos. E aqui, como eu disse, apresentando esses dois povos, eu quero trabalhar um pouco estes versículos ao qual nós lemos, fazendo com que nós venhamos compreender o que Jesus estava abordando, o que Jesus estava falando. Ele atrai os pecadores para próximo dele. Aqui nós vemos no versículo 1: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Ou seja, ele atraía este povo, ele atraía essas pessoas que estavam perdidas, que eram pessoas de má fama. E o interessante é que ele os influenciava e não era influenciado por eles. Ele anunciava, ele pregava as boas novas para este povo. Ou seja, eu vou tornar a dizer, ele influenciava, ele não era influenciado por eles. E aí, nós vemos aqui no decorrer dos versículos, as pessoas chegavam para o ouvir, eles sentavam com eles, ele tomava refeições com eles, assim como ele foi acusado, mas ele não se importava com as críticas, até porque Jesus ele sabia o que estava fazendo. Como ele mesmo disse que ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que se encontravam no lamaçal do pecado, ele veio para libertar este povo. Então ele não se importava com as críticas. Então as críticas desses escribas, desses religiosos dessa época, para ele pouco importava, porque ele sabia qual era a sua missão. E louvado seja o nome do Senhor, porque ele deixou uma grande lição para nós. E aqui ele cita as 3 parábolas que são bem conhecidas em nosso meio. Primeiro ele cita a ovelha perdida, que existiam um pastor de ovelhas que tinha 100 ovelhas, e uma delas se perde, se afasta do rebanho. O pastor das ovelhas deixa as 99 e vai atrás dessa que se perdeu. E ele faz essa indagação perguntando para estes escribas e fariseus: olha, vocês são donos dessas ovelhas. Se uma delas se perder, vocês não irão atrás dela? E aí ele faz uma segunda indagação. E ele traz aqui uma alusão de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas. E dentre elas ali, uma se perde. E aí essa mulher, atenciosamente, ela começa a varrer, a ajeitar a sua casa, a limpar a sua casa, para encontrar essa dracma que se perdeu, esta moeda que se perdeu. E aí encontra. Ele traz a terceira alusão, que é a parábola do filho pródigo, que é uma das mais conhecidas. E aí ele faz a alusão de 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais moço. E aí o filho mais moço chega para o seu pai e fala para o seu pai: olha pai,
Eu não quero mais ficar debaixo do seu teto. Eu estou usando as minhas palavras. Eu não quero mais estar debaixo do seu teto. Eu quero agora que o Senhor me dê a minha parte, a minha herança. Porque eu quero sair, eu quero conhecer o mundo, eu quero desbravar este mundo, porque este mundo é grande demais e eu quero conhecê-lo. E o seu pai o atende. E ele sai. E aí a gente já conhece a narrativa. Esse filho vai, se lambuza no pecado, a tal ponto de gastar toda a sua herança e ficando sem nada. E aí ele começa a trabalhar para um empregador, e nele trabalhando para esse empregador, ele chega, a palavra de Deus relata que ele chega a desejar a comida dos porcos. E aí ele lembra que na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai, eles comem bem. E aí ele decide voltar. Ele cita essas 3 parábolas, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. E essas 3 passagens, o que elas têm em comum? Irmãos, eu quero destacar aqui o nosso papel diante daquele que está perdido. Jesus ele disse isso aos escribas e aos fariseus, mostrando a eles, trazendo a alusão, trazendo a memória deles, algo que eles conhecem, algo popular, que é muito fácil de se imaginar. E ao fazer isso, ele mostra verdadeiramente o sentido real do cristianismo, o sentido real do seu propósito. Ele faz isso por amor. Ele destaca justamente que o nosso papel é pregar o evangelho, é ir atrás dessas pessoas que estão perdidas, é fazer verdadeiramente aquilo que ele faria, estar de braços abertos para estas pessoas que são rejeitadas pela sociedade, que é excluída pelo mundo. Essas pessoas têm valor. O que ele está dizendo é isso. Que estas pessoas têm valor. Assim como ele foi criticado pelos escribas e fariseus por estar rodeado de cobradores de impostos, de pecadores, e ainda por cima sentar à mesa com eles, tomar uma refeição com eles, né? Ele foi criticado por essa ação, mas ele está dando um tapa aqui em mim e em você, que ele não se importou. Ele não se importou com status, ele não se importou com posição. Ele fez isso por amor daqueles que estavam perdidos, por amor daqueles que se encontravam no lamaçal do pecado. Porque Deus, Jesus, ele sabia o valor de uma alma. Ele sabia o valor de uma alma. Então ele não se importou, como eu disse anteriormente, ele não se importou com as críticas, mas ele foi além. Ele foi muito além das críticas. Ele nos dá esta lição. E ele nos dá esta lição nos mostrando que nós temos que ser um irmão mais velho. Mas que tipo de irmão mais velho? O irmão mais velho citado, ao qual nós acabamos de falar, né, sobre o filho pródigo, é este irmão mais velho, esse tipo de irmão mais velho que ele quer que nós venhamos ser. O irmão mais velho que se chateia quando o seu irmão mais novo retorna para casa e o seu pai coloca anel, coloca roupa, coloca as vestes, coloca sandália. É esse tipo de irmão que se revolta diante a essa situação, e o seu pai vai preparar uma festa para aquele que gastou toda a sua herança, foi lá fora, se lambuzou no pecado, e ele permaneceu ali ao lado do seu pai. Mas mesmo assim, mediante aquela situação, vendo aquele seu irmão mais novo retornar para casa, ele se entristeceu, ficou com raiva e não compreendeu aquela situação, aquela ação do seu pai de abraçar o seu irmão mais novo, de recebê-lo de braços abertos. É esse tipo de irmão mais velho que Jesus está nos mostrando? Não, muito pelo contrário. Jesus está nos mostrando, olha, vocês têm que ser um irmão mais velho, aquele que abraça, aquele que ajuda, aquele que estende a mão. Aquele que estende a mão para aquele que está caído, aquele que verdadeiramente vai ajudar, já que você tem uma caminhada com ele, já que você o conhece, já que você está dentro da proteção, mora na sua casa. Nós temos o dever de estender a mão para aquele que está caído, não importa pelo que seja. Nós não estamos aqui para julgar quem é salvo e quem não é, mas estamos sim aqui para pregar o evangelho e ajudar aquele que está caído. Porque a palavra de Deus nos alerta, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia.
Então que nós venhamos ter de misericórdia desses que se afastaram, desses que caíram, ou até mesmo desses que nunca conheceram a Jesus. Nós temos que pregar o evangelho e ser o irmão mais velho, fazer o papel de irmão mais velho, encaminhar, mostrar a direção, discipular, trazer para perto, né? Sem se importar com críticas, mas fazendo sim a vontade de Deus, sem hipocrisia e sem falsidade, tomando cuidado para que eu não venha me orgulhar da obra que estou fazendo, mas fazendo ela por amor primeiramente a Deus e amor àquele que estava perdido. E em seguida, ele requer de nós que venhamos ser sim esse irmão mais velho, aquele irmão mais velho que ao ver o seu filho retornar, ao ver o seu irmão retornar, vai festejar com o seu pai, vai tomar uma ação com o seu pai, de festejar, de estar alegre, de regozijar juntamente com o seu pai, porque aquele que estava perdido retornou, aquele que estava no lamaçal do pecado voltou para casa, aquele que ninguém sabia se tinha vida ou se não tinha, ele retorna à casa de seu pai. Ele requer de nós que venhamos ser este irmão mais velho, o irmão que se importa, que festeja, que se alegra com a vitória do seu irmão, que festeja, que se alegra por ele ter retornado aos braços do Pai, de onde ele nunca deveria ter saído. Este é o papel que Deus requer de mim e de você, que venhamos ser o irmão mais velho, mas não aquele que aponta, mas aquele que está de braços abertos também, assim como o Pai, para abraçar, para ajudar, para acolher e para estender a mão, dizer assim: eu estou contigo. E vamos lutar juntos, lado a lado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero fazer uma oração que eu creio que em nome de Jesus vai tocar tremendamente. E essa semente que foi plantada, ela vai brotar no seu coração em nome de Jesus. Feche seus olhos. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa fazer com que essa semente que está sendo plantada, Senhor, venha brotar no coração dos teus filhos. Que venhamos entender, Senhor, verdadeiramente a importância, Pai, de pregar o teu evangelho, de anunciar as boas novas, Senhor. Que venhamos, Senhor, nos colocar em prontidão, Senhor, para sermos aquele filho mais velho que está pronto para abraçar, para ajudar, Senhor, para estender a mão àquele que está caído, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos sustenta, Senhor. Em nome de Jesus, que venhamos fazer a Tua vontade, Senhor, acima de tudo, Pai. Que em nome de Jesus nós venhamos ter um coração cheios de misericórdia, Senhor, cheios de amor, Senhor, em nome de Jesus. Cheio da Tua vontade, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, para estender verdadeiramente a mão para aquele que se encontra caído, Pai, em nome de Jesus. Deus, nos ajuda, Senhor, a olhar para o nosso próximo com amor e com olhar de misericórdia, Pai. E não julgar, Senhor, em nome de Jesus, porque verdadeiramente, Senhor, é filho seu, Pai, e assim nós cremos que ele retornará para a sua casa, ele retornará para os teus braços, Senhor, e assim nós cremos e desde já agradecemos, Senhor, porque temos a certeza, Senhor, que a tua palavra ela tem poder, a tua palavra ela tem poder, e é como diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então que venhamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, que venhamos ser ferramentas nas mãos do Senhor para anunciar e pregar as boas novas com fé, com amor, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que se encontram no lamaçal do pecado, para aqueles que se encontram acorrentados pelo diabo. Mas em nome de Jesus, em breve, esses também estarão conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.